Está começando o TV Interage em Foco. No programa de hoje, vamos exibir uma entrevista com o fotógrafo Tiago Marques de Farias. Tiago Marques de Farias, natural de Massapê, mais radicado e apaixonado por Acaraú, aluno do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Tiago Marques produziu trabalhos para a segunda e terceira edição do evento Visualidades, organizados e produzidos pela mesma universidade. O principal foco de trabalho de Tiago Marques são as fotografias e suas variações, tendo a imagem como ponto de partida para o trabalho. Trabalhando com o viés etnográfico, fugindo dos padrões estabelecidos pelo meio. Ele procura mostrar que trabalhar com as pessoas não necessariamente exige a exposição de figuras humanas. A proposta do ensaio fotográfico Retalhos, neologismo feito a partir das palavras retalho e retratos, é fazer uma desconstrução visual de paisagens naturais e urbanas, unindo diversas imagens em linha para formar um contexto geral de uma panorâmica apresentado em uma mesma imagem, em tempos diferentes de um mesmo espaço, recortados e transformados pelas lentes do fotógrafo. Acompanhe agora uma entrevista feita por Regina Reich com o fotógrafo Tiago Marques, onde o mesmo abordará sobre o ensaio de fotografias abstratas sobre luz e movimento. Acompanhe. Olá, estamos no Interage em Foco, no Espaço Cultural do INTEAD. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Tiago Marques, que apresenta uma série de trabalhos fotográficos aqui na nossa galeria. Tiago, me diga uma coisa, me explica um pouquinho como é que essas fotografias foram feitas, porque nos contextualize esse trabalho. Bom dia, professora. As fotografias, o conjunto de fotografias, ele foi exposto a primeira vez na segunda edição do Visualidades, que é um evento que acontece pela Universidade Vale do Acaraú, e elas foram pensadas de forma a montar painéis exemplificando panoramas de diversas paisagens urbanas, naturais, paisagens modificadas e paisagens brutas. Então, o contexto base da mostra Retalhos, que eu tento um neologismo que foi criado para explicar bem, é uma mistura das duas palavras, retratos, com relação às fotos, e retalhos. Então, são várias pequenas fotos que montam um conjunto todo, como uma pequena colcha de retalhos, na verdade. O que é que você me diz sobre a tua formação e esse trabalho? Como aluno das ciências sociais, o que esse trabalho fotográfico acrescentou ou não? Como é que você vê isso na tua formação? Bom, quanto formação, primeiramente pela proposta da desconstrução do tempo e espaço, a gente veio trabalhando exatamente isso. Nas ciências sociais eu aprendi a palavra desconstruir, o que para mim até então era completamente estranho. Então, pensando nesse desconstruir, a gente desconstrói pensamento, desconstrói estruturas sociais, desconstrói tudo que a gente achava que existia fechado, a verdade ela deixa de ser a verdade em determinados momentos. Eu resolvi fazer essa brincadeira da desconstrução com a paisagem. Ver o mundo, ver um contexto ambiental dentro de várias pequenas construções, várias pequenas partes. A proposta realmente da desconstrução que o curso trouxe para mim, que eu tentei exemplificar no meu trabalho artístico, foi essa, de transformar um todo em pequenas particularidades. Ok. No seu resumo, você nos incitou a fazer 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: você disse que, no seu resumo, você diz: somos desde cedo apresentados a autores e teorias. E quais autores e teorias mais o influenciaram na construção deste trabalho? Dizer que um autor específico, como Durkheim ou Hobbes, até mesmo Karl Marx, influenciou diretamente, não seria justo. Então,
A própria proposta da desconstrução eu puxo de Albert Einstein, do tempo e espaço dele, da física. O contexto social, como a gente consegue ver nessa segunda. Nessa daqui, né? Que são eu lembro muito das relações de brincadeira do Radcliffe Brown, que ele montava que os seres, quando alinhados, dentro do seu contexto, dentro dos seus iguais, eles não existia entre eles o pudor, não existia a crítica, não existia a maldade, como ele especifica. Então, há outros autores que eu procurei me inspirar para poder fazer esse trabalho, dentro, no caso, as maiores obras, das artes plásticas. Então, as teorias que eu deixei exemplificado não foram somente do curso, mas teorias, autores e teorias que a gente recebe da vida. E quais seriam os autores ou as teorias que mais influenciam a tua vida? A minha vida, eu tenho uma paixão muito grande pela a questão artística o Pablo Picasso, o cubismo. Acho que até uma coisa meio notória, como essa questão meio cubista, meio repartido, recortado. Eu vejo muito essa influência, um pouco dessa influência cubista no que eu procuro produzir. Tá, legal. E a segunda pergunta, então, você acredita que a construção da sociedade está ligada à desconstrução da mesma? E por que isso? E eu acrescentaria, e como isso? Como é essa desconstrução? Bom, eu acredito sim que a sociedade, para se construir, ela tem que se desconstruir. A própria história nos conta isso em vários contextos. O contexto urbano, das guerras, a própria cidade de Paris, que precisou ser desconstruída para reconstruir e criar a identidade que nós temos de Paris hoje, que são seus bulevares largos, suas ruas bonitas. Então, acreditar que a desconstrução da sociedade é necessária não dentro de uma teoria fechada, como seria, por exemplo, um socialismo bruto, mas que a sociedade ela precisa sempre passar por grandes mudanças, grandes destruições para ser reconstruída. Eu acredito que sim. Isso daí pode levar a muitas coisas. Teria muitas perguntas a te fazer. E agora, a última pergunta que me deram é assim. A exposição que une diversas imagens para formar uma panorâmica de tempos diferentes, de um mesmo espaço, recortados e transformados pelas suas lentes. Contudo, na sua visão de cientista social, como transformar de fato o homem e o espaço para que tenhamos mais tempo, bons tempos de preferência, né? O tempo, como é que você vê isso? O que você nos diria frente a essa pergunta? Ela é complicada. Desafiadora. Bom, na verdade, é o que eu estou tentando fazer até hoje, como acadêmico de ciências sociais, como produtor de artes visuais também. Mas pensando em cima desse questionamento, acho que partiria uma visão de cada um. A gente começa do mínimo para fechar no todo. Então, a gente, fazendo até um paralelo com a obra, um pequeno pedaço pode formar um todo. Eu acho que mudar o mundo, que é aquele sonho que todo mundo tem quando entra na universidade, eu acho que ainda é uma coisa que está sendo construída. Tiago, você apresentou trabalhos no segundo Visualidades, no terceiro Visualidades, e acredito que você tem trabalho para apresentar agora no quarto Visualidades. Como é essa experiência de relacionar a antropologia visual ou a pesquisa em ciências sociais e o próprio curso? Eu acho muito importante relacionar a pesquisa nas ciências sociais com o curso, exatamente para que a gente possa ter novas visões do que é visto em sala de aula, do que a gente pode apresentar no mundo. No caso do terceiro Visualidades, que eu apresentei, eu já fiz um trabalho completamente diferente desse, tanto no sentido de estrutura, de captação de imagens, quanto da própria apresentação e contexto, que foi uma etnografia visual, sem a utilização de câmera fotográfica, que a gente trabalhou com scanners, e foi completamente dentro
uma nova forma de pensar as ciências sociais, repensar a etnografia, porque era uma etnografia de pessoas, sem a imagem de pessoas que nós procuramos trabalhar. E agora, para o quarto Visualidades, eu estou pensando numa produção coletiva. Eu vou montar uma base, uma estrutura base, e os alunos do curso, os visitantes do curso de Ciências Sociais, que vão ajudar a montar a obra como todo. Ok, então está aqui o convite, venham conhecer esse trabalho, dialogar com as obras e, quando possível, vamos te trazer aqui de volta com o trabalho do terceiro Visualidades, que na realidade teve uma importância muito grande porque levou a outros trabalhos. Obrigada, Tiago. Obrigado. Gostaria de conhecer essa exposição? Visite-nos no Intec. Estamos situados na Avenida Dom José, número 1255, no centro de Sobral, Ceará. A exposição encontra-se aberta para visitações nos seguintes horários, de segunda a sexta, de 8 às 17h30. Gostou do programa de hoje? Interaja conosco no e-mail tvinterage@intad.com.br. O programa TV Interage em Foco vai ficando por aqui. Acompanhe nossa programação, as reprises e os demais programas. Até mais!